Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024 e até 1h27 da tarde eu faço companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, sua FM 95.9 no coração do Vale. Mas eu não estou sozinha, eu, Vanessa Oliveira, estou com o meu parceiro de trabalho, André Santos, aqui nessa tarde de sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou mesmo do celular, a FM 95.9, ou ainda ouvir pela internet, acessando Canção Nova SJC, e aí você consegue nos acompanhar. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a temporada da entrega da declaração do Imposto de Renda para 2024, referente ao ano base 2024, está aberta. O prazo tem início nesta sexta-feira, dia 15 de março, e segue até o dia 31 de maio, que é o prazo final para a entrega. O contribuinte terá 2 meses e meio para realizar a entrega da declaração, que é referente, como eu disse, ao ano base de 2023. A expectativa da Receita Federal é receber cerca de 43 milhões de declarações. Aqui no Vale do Paraíba, a projeção indica um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. Juntando, por exemplo, as cidades de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, a Receita espera receber cerca de 395 mil declarações. Em 2024, existem algumas atualizações de obrigatoriedades, algumas regras e, claro, que lembrando, que a ausência da entrega da declaração do imposto de renda ou mesmo a entrega, fora do prazo, resulta em multa, e hoje nós vamos conversar sobre este assunto, a declaração do imposto de renda. E aí, minha gente, tá tudo separado? Guardou todos os comprovantes? Já recebeu o seu informe de rendimento? Você que trabalha em alguma empresa? Pois é, tudo isso se faz necessário e, acima de tudo, a atenção. Muitas vezes, um descuido ali faz com que você caia na malha fina. E a gente vai receber hoje, já estamos recebendo, uma contadora que é especializada nesse assunto para nos ajudar aí a tirar aquelas dúvidas. Parece que todo ano a gente tem dúvida, quando o assunto é imposto de renda. E hoje ela vai nos ajudar aí com algumas dúvidas e, claro, reforçar, os cuidados que se deve ter na hora do preenchimento da declaração do imposto de renda. E você, claro, pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. O leão tá solto, André? Bora então falar sobre esse assunto aí. 1h mais meio-dia, na verdade, ainda não, 1h, meio-dia mais 34 minutos. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo na nossa região nesta sexta-feira. Mônica Maria, você falou a semana toda que vinha essa onda de calor e ela chegou mesmo, viu? Ontem estava quente, essa noite foi difícil para dormir, né, André? O ventilador foi pouco, Tava dando nem conta, E hoje o calor tá terrível aqui. Graças a Deus, um sol para cada um, podemos dizer assim. Mas claro que a gente tá na expectativa, Será que vem uma chuvinha para dar uma refrescada? Mônica, conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, o calor continua nesta sexta-feira. Segundo os meteorologistas, devemos ter um dia de sol entre nuvens e sem chance de chuva, mínima de 21 e máxima fica em 33 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, mesmas condições do vale. Dia de sol entre nuvens e sem chance de chuva. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 22 e máxima fica em 32 graus. E na Serra da Mantiqueira, a sexta-feira deve ser de sol, mas com aumento de nuvens no decorrer das horas e tem chance de chuva entre tarde e noite. Mínima de 16 e a máxima fica em 29 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.
Abre aspas. Obrigada, viu, Mônica? Então o jeito é passar protetor, beber bastante água, se hidratar, né? E para quem quiser aí abrir até o guarda-chuva, né? Não para chuva, mas para o sol, pelo jeito, né? Como a Mônica disse, não tem chance de chuva. Então abre o guarda-chuva aí para te ajudar a proteger um pouquinho dos raios solares aí. E hoje, minha gente, como eu disse, é hora de falar da declaração do Imposto de Renda 2024. André, tá preparado? Misericórdia, esse leão. Mas sabia que eu acho que o leão fica solto o ano todo, viu? A gente brinca assim, mas ele fica solto o ano todo. Ele tá fiscalizando a gente o ano todo. É que ele fica mais tímido. Aí chega essa época do ano, ele fala, é agora chegou minha hora de brilhar. Renata Costa, ela que é contadora, mais uma vez, gentilmente se dispõe a estar conosco aqui no programa Abre Aspas para falar sobre esse assunto. Renata, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Vanessa, pelo convite mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui na Rádio Canção Nova São José. Boa tarde a todos os ouvintes. Um boa tarde especial aí para os meus filhos que estão escutando, a Maria Clara e o Daniel, a minha mãe, meu pai. Um grande abraço para todos. Com certeza. O Renata, brinquei aqui, mas acho que o leão fica solto, não fica? É a gente que finge que não tá vendo ele solto ali, não é não? Isso mesmo, o leão. Agora chegou a hora só da gente confirmar pro leão aquilo que ele já sabe. É bem isso mesmo, né? A gente tenta disfarçar ali, mas ele tá ali, ele é muito esperto, muito inteligente, né? E você, claro, é convidada a participar conosco pelo WhatsApp 12 3019 8801. Pode mandar sua pergunta em texto ou em áudio não muito longo, né? Para que nós consigamos aí atender todos os ouvintes. E Renata, parece uma pergunta que a gente fala assim, nossa, mas a Renata falou sobre isso ano passado, vai fazer essa pergunta de novo, Vanessa. Mas é porque a cada ano, né, a gente chega a essa época, a gente tem dúvida. Quem precisa declarar um imposto de renda neste ano de 2024, tendo como base o ano de 2023? Essa pergunta todo ano vai mudar, né, Renata? Sim. A resposta dela, né? A pergunta é a mesma, mas a resposta todo ano muda, né? Isso. Esse ano nós temos uma novidade, né? Mais uma, né? Mais uma novidade. Que foi o aumento de limite dos rendimentos tributáveis, né? Por conta da alteração da tabela do imposto de renda o ano passado. Então, a Receita atualizou esses valores e passou, então, de R$ 28.559 para R$ 30.639,90. Então, o contribuinte que recebeu o valor igual ou superior a R$ 30.639,90 está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E é tão interessante, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção, né? No decorrer do ano aí, né? Falar assim, não, mas você recebeu 30 mil. Recebi 30 mil, né? Porque a gente pensa, 30 mil reais, quanto dinheiro, né? Aí a gente se dá conta, né? Que passa esse valor, a gente nem percebe e muitas vezes, por achar que não recebe tudo isso, a gente pensa que não é obrigado. Mas tem que ficar muito atento, até porque quem trabalha aí em setor privado tem que já ter recebido aí o seu informe de rendimento, né, Renata? Exatamente. O informe de rendimento é o principal documento para você verificar se você está obrigado ou não a fazer a entrega da declaração. E é ali que você vai enxergar o seu rendimento tributável. Por que a gente fala que a gente só vai confirmar esse valor? Porque a empresa já informou para a Receita Federal que ela te pagou esse valor no decorrer do ano passado. Tá vendo só? Então, você apenas vai confirmar que recebeu aquele valor e a Receita vai cruzar, então, as informações. Né? Qualquer valor declarado diferente daquilo que está no documento de informe de rendimentos é onde você cai na malha fina. Inclusive, né, a gente estava até conversando aqui fora do ar antes de começar o programa, né? Nós estamos aqui na Rádio Canção Nova e como é importante a gente pensar na questão dos valores, né? Não valores financeiros, mas os valores éticos, né? E a gente falava sobre isso, né? A importância da gente fazer as coisas ali da forma, não certinha, mas da forma correta, como tem que ser, né? E a preocupação de muitas pessoas em relação a essa questão da declaração é a malha fina. Mas a malha fina, ela acontece só por conta realmente, Renata, de desvio ou mesmo de querer fazer dar um jeitinho ali, ou não? A pessoa pode cair na malha fina por causa de falta de atenção ou de uma informação que veio errada, por exemplo, para ela, de alguma instituição, enfim. Como é que fica essa questão? Isso. O sistema de malha da Receita ela está cada vez mais eficaz, né? Então, o que a gente fala? Não adianta esconder muitas informações, né? Porque
tudo que você pensar já entregou para a Receita. Então, o cartão de crédito já informou para a Receita, os bancos já informou para a Receita, os serviços médicos já informou para a Receita, as empresas. Então, é um sistema muito eficaz, muito grande de informações, né? Então, se você informar qualquer valor diferente do que já foi informado para a Receita, você vai cair na malha fina. Não adianta esconder, né? Não adianta a gente querer achar que a Receita não sabe, né? A sua movimentação bancária, o banco entrega todo mês uma declaração para a Receita informando as movimentações mensal, bancárias. Então, assim, não adianta a gente querer fugir muito das coisas, né? E um grande ponto, né, onde as pessoas mais caem ali na malha, é informar despesa que muitas vezes não existiu. Nossa. Né? Então, por exemplo, os serviços médicos, hoje, toda empresa prestadora de serviço médico, ela faz uma declaração anual para a Receita, informando exatamente qual foi o CPF que pagou para ela determinada terapia, determinado serviço médico, né? E aí, você chega na declaração do imposto de renda, muitas vezes você quer, o valor ali é um valor X, você quer colocar um zero a mais, né? Porque é onde te dá uma possibilidade de restituição de imposto. E aí você cai na malha fina, não tem jeito. E aí quando você cai na malha fina, você tem que explicar com todos os detalhes, tudo aquilo que você informou ali na declaração. Com certeza. E tem participação aqui, você, claro, é convidado a participar conosco, 12 3019 8801, 12 3019 8801. E a pergunta é: fiz um exame particular, tenho convênio médico, devo declarar esse valor? Mas na época não me atentei e não peguei nota fiscal. Como proceder neste caso? A pessoa não se identificou aqui. Tudo você precisa de documento, até por conta de se você cai na malha fina, não adianta você ir lá na Receita e falar que você fez. A palavra não vai valer. Né? Então, se você não pediu a nota fiscal, eu aconselho não informar essa despesa, né? Porque toda despesa ela tem que ter um documento para comprovar aquela efetiva despesa que ocorreu. E a pessoa, por exemplo, nesse caso aí, se ela se lembra do lugar, se ela for lá pedir, por exemplo, ela pode conseguir? Não vai conseguir. Por quê? Porque as empresas elas têm prazo para emitir nota fiscal, para emitir até o recibo mesmo, né? Às vezes os terapeutas, né, psicólogos, às vezes trabalham como pessoa física, emite só um recibo. Mas eles têm um prazo para emitir o recibo, porque eles também pagam o imposto deles, né? Então, se não pegou na época, agora não vai conseguir pegar. Então já fica uma dica, né? Até pra gente se preparar, porque eu brinco que a gente tá declarando esse ano, mas já pensando no ano que vem, né? A gente já começou a nossa movimentação do ano desde o dia 1º de janeiro. Exato. Então, tudo que você fizer nessas questões, você sabe que pode depois aí vir ajudar na restituição, enfim, da declaração, peça e guarde, né? Vai ali, cria uma pastinha, pega uma pastinha ali, né? E coloca todas as notas ali. Porque tudo isso faz diferença, Faz diferença. E a gente precisa pedir no momento que está fazendo o procedimento, o exame, a terapia. Não adianta a gente querer acumular tudo e pedir depois de uma vez, que não vai conseguir. Com certeza. E nem adianta brigar com o prestador. Não adianta. Não adianta. Com certeza. Tem mais participação? Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de parabenizar e agradecer a minha friend, tá vendo? Querida Renata Costa, pela competência e paixão pela nossa profissão e por esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto tão sério. Te amo, amiga. Tá aqui. A Camila disse que foi sua amiga de faculdade. Ela é a minha amiga de legal. faculdade. Ela é aqui de São José. Um abraço, Camila. Também amo você, viu? Tá vendo só? Agora, não é que o contador não trabalha durante o ano, mas agora esse começo de ano, o pessoal fica doido atrás de vocês, né? Fica. Esse começo de ano, o pessoal lembra, né, da declaração. Bastante, né? E lembra do contador, né? E aí a gente precisa conciliar todas as obrigações que já existem, né, com mais a obrigação do atendimento da pessoa física que ocorre nessa época do ano. Mas, por exemplo, Renata, você faz a minha declaração, né, como pessoa física. Vamos dar um exemplo aqui. E todo ano é você. Já ficamos aí, já é parceria nossa. Durante o ano, você pode orientar essas pessoas? Como é que fica isso, né? Porque às vezes a gente só deixa para fazer, como eu disse, são 2 meses e meio, né? Tem um prazo considerável aí para fazer, né? A gente, como bom brasileiro,
vai deixar para a última hora. Mas, por exemplo, no decorrer do ano, eu posso, Renato, tô com uma dúvida aqui, o contador, ele também pode ajudar, né, esse cliente fixo aí, não pode? Com certeza. Isso acontece muito, principalmente quando as pessoas vão fazer operações, por exemplo, em bolsa de valores. Sim. Aí elas começam a operar e compra e vende ações e faz um monte de coisas ali, e aí simplesmente vai fazendo, né? Mas ela Vê não no se Google ali, e tá vamos tudo que certo. vamos. E aí o que acontece? Chega na época da declaração, não tem um levantamento, não sabe nem se vendeu, se comprou, se teve lucro, se teve prejuízo. E aí chega nessa época, você precisa declarar e não tem as informações. Então, assim, o contador, ele não é um braço só para declaração na época da declaração, né? Ele precisa ser consultado sempre que você vai fazer algo que foge daquilo que é o normal, né? Da normalidade ali do seu dia a dia, né? Então, consultar um contador que seja habilitado pelo Conselho Sim. Regional de Contabilidade. Que é muito importante É muito isso, né? importante. Eu até ontem eu estava lendo a instrução, né? Relendo ali a instrução normativa que saiu da Receita do Imposto de Renda. Porque todo ano sai uma, Sai, né? todo ano sai com as atualizações, né? E o que acontece? Muita gente se aventura a entregar a declaração de imposto de renda, sabe? E aí se esquece que existe uma legislação que precisa ser cumprida, existe um órgão fiscalizador por trás disso. Então, você não pode deixar suas informações na mão de qualquer pessoa, né? Então, precisa ser uma pessoa de confiança e, de preferência, um contador. Com certeza. Agora, Renata, ano passado eu lembro que a gente falou bastante sobre isso, né? E muitas pessoas já devem estar contando com isso, mas aí cai até nesse assunto que você abordou agora, que é a questão da declaração pré-preenchida, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, até para quem talvez não conheça, às vezes é o primeiro ano, né, que vai fazer essa declaração do imposto de renda. O que é essa declaração pré-preenchida? Quais os benefícios, mas também quais os cuidados diante disso? A Receita ela tentou, de certa forma, facilitar o preenchimento da declaração. Então, como eu comentei, todas as empresas, banco, cartão de crédito, enfim, eles já mandam as informações para a Receita e ela vai computando aquelas informações. Então, o que é a declaração pré-preenchida? Nada mais de você entrar ali no portal Gov, no ambiente do meu imposto de renda, né? Para isso, você precisa ter uma conta nível ouro ou prata do portal Gov. E as suas informações já vão estar ali. E você só vai confirmar se aqueles valores estão corretos, de repente incluir ou não algum valor, né, que ainda não esteja, e entregar. Ela se torna muito mais rápida, né, porque você não precisa preencher mais nada, ela já está tudo preenchido ali, você só vai confirmar os valores. E a Receita ali tenta facilitar dessa forma, né, mas também de uma forma de que o contribuinte enxergue que as informações dele já está ali retida. Tá ali confirmando que não só adianta você querer inventar coisa que a gente já sabe. Exatamente. E ela ampliou essa entrega, porque o ano passado eram bem menos, um percentual menor de pessoas que tinham acesso a essa declaração pré-preenchida. Hoje ela passou para 75% dos contribuintes. Então, assim, ela tem aumentado, né, essa possibilidade da pré-preenchida e tem aumentado também a fiscalização e a sua malha fiscal. Então, o contribuinte ele precisa ficar muito atento. Mas, por exemplo, Renata, a gente está falando aqui no caso, né, da pessoa física, né? Mas tem pessoas que têm grandes movimentações, né? Vamos pensar numa pessoa que trabalha numa empresa, é a única fonte de renda dela, né? Ela não tem muitos gastos, não tem muitas coisas ali, né? Enfim. Mas a pessoa que tem uma movimentação financeira muito grande, às vezes trabalha na iniciativa privada, mas tem uma empresa, enfim, essa pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, não tem? Porque pode se perder ali nisso também, não pode? Pode se perder, né? Hoje a gente tem aí as possibilidades do MEI, né? Sim, sim. E hoje tem muita gente que tem MEI, muita gente. E aí as pessoas, elas simplesmente acham que abriu um CNPJ e pronto, vida que segue, né? E não é. Né? As pessoas precisam tomar essa consciência de que ela é um contribuinte pessoa física, mas a partir do momento que ela abre um CNPJ, ela passa a ser um empresário e ela tem obrigações como tal. Então, precisa ficar muito atento em relação a isso, sabe? E nunca se esquecer que é a mesma pessoa. Né? O CPF é o mesmo, o CPF é o mesmo, né? E o cristão é o mesmo, né? Como a gente estava falando,
O cristão, ele não é separado. O cristão contribuinte, o cristão que vai na igreja, o cristão empresário. O cristão é uma pessoa só. Né? Então, aquilo que você faz de errado na sua pessoa jurídica, ou você como contribuinte, né, você está errado perante a Deus da mesma forma. Com certeza. Vai chegar lá no céu e falar quem veio é o jurídico ou o físico, exatamente, né? É o que né? declarou, o que não, mentiu ou o que né? tá tudo certinho, exatamente. né? A gente vai prestar conta de todas as ações que Com nós fizemos certeza. aqui. Inclusive, chegou uma pergunta pra gente aqui. A Célia, ela diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber, ano passado me tornei uma empreendedora, abri um MEI, mas consegui um emprego numa empresa e não trabalho mais com o MEI. Devo fechar o MEI e tenho alguma coisa para colocar na declaração sobre esse MEI que abri no ano passado, mas que usei apenas 3 meses? Só pelo fato de ter o MEI, dependendo do seu rendimento, não te obriga a ter a declaração do imposto de rendas. Né? Mas se você não usa o CNPJ, baixa o CNPJ. Por quê? Porque o MEI, apesar de ser tenta ser algo mais simplificado, mas ele também tem as suas obrigações. Você tem que pagar o DAS mensalmente. Então, se você usando ou não usando, você tem que pagar o DAS. Então, se já não pagou, já vai precisar verificar para pagar. E você tem a declaração anual do MEI, que também precisa fazer agora, nesse começo de ano. Então, se não está usando, baixa. É a melhor coisa que tem para fazer. Depois, se porventura, lá na frente, precisar de um novo, né? Aí abre um novo CNPJ. Porque realmente fica ali, é que nem conta de banco que não se usa, né? Exatamente. Vai ficando ali, é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam, mas é importante fechar, né, Renata? É importante. Não abandone o seu CNPJ, porque você vai ter problemas depois. Com certeza, gente. Olha, o CPF até tem se tornado, aí tá, né? O governo federal tem trabalhado para isso, para se tornar o único documento, e não adianta, viu? Você esconder não, porque eles vão encontrar, Exatamente. né? Renata, agora conta uma coisa pra gente. Em relação às alterações nesse ano, né? Quais são as principais alterações nesse ano? Todo ano tem alteração, é isso mesmo? Nem que seja uma pequenininha ali? Na verdade, nos anos anteriores, a gente teve pouca alteração no sentido da declaração em geral, né? Sim. Uma informação ou outra que precisava incluir. Esse ano, por conta da alteração da tabela, mudou bastante, né? Então, o rendimento tributável subiu para 30 mil. Então, se você recebia 29 mil, por exemplo, já não vai estar na obrigatoriedade, analisando só esse item, Sim. né? Mas, por exemplo, os rendimentos isentos, né, que são aqueles rendimentos, por exemplo, uma distribuição de lucro de alguém que tem uma empresa, por exemplo, os rendimentos de aposentadoria acima de 65 anos entram como rendimentos isentos. Então, eles passaram de 40 mil para um limite de 200 mil. Nossa! Então, assim, teve uma diferença muito grande. 160 mil? Exatamente. E um outro ponto que levava muita gente a entregar é a questão dos bens, né? Quando você tinha bens acima de 300 mil, então apartamentos, casas, enfim, terra nua, você já era obrigado a declarar. Esse ano passou para 800 mil. Então, assim, teve grandes aumentos no limite de isenção para a entrega da declaração. É claro que é importante a gente ressaltar a questão de você analisar tudo, né? Então, assim, eu tive um rendimento isento, ok, qual que é o limite? Eu tive um rendimento tributável, que é o quê? Rendimento do trabalho, aposentadoria, recebimento de aluguéis, tudo isso é um rendimento tributável. Então, qual foi o valor? Estou dentro do limite? Não. E lembrando que, quando você está dentro do limite para entregar a declaração, então, por exemplo, a pessoa recebeu 35 mil de rendimento tributável, ela tem que informar todo o resto. Então, ela tem que informar os bens, ela tem que informar as contas ali bancárias. Mesmo, né? Que o bem, por exemplo, seja 100 mil, 150 mil, 200 mil, teria que colocar. Então, assim, é importante ter atenção nesses detalhes. Sim. Agora, você comentou uma coisa bem interessante, a questão de aluguel, né? Até ontem, conversando com uma pessoa, a pessoa falou, pergunta lá, né? Uhum. Em relação a essa questão de aluguel, uma pessoa que tem aí um imóvel de aluguel, por exemplo, né? Mas é aquele aluguel de boca, né? Que a gente fala, não, tudo bem, você paga ali e tal. Isso também tem que ser declarado, mesmo não tendo um contrato ali. Sim, quem faz a locação, né, do aluguel, então o proprietário do imóvel ali, o rendimento do aluguel ele é um rendimento tributável.
e ponto, né? Então, assim, a pessoa ela precisa, né? O certo é ela informar esse valor, né, para a Receita Federal dos rendimentos de aluguel. Eu fico pensando, né? Às vezes você vai falar assim, não, mas é de boca ali e tal, né? Mas aí o locatário, né, não faz aí essa declaração, mas quem tá ali, no caso, dentro do imóvel, né? A pessoa que alugou o imóvel, na verdade, vai e declara isso, né? E se isso cruza essas informações, não é? Sim, a despesa com o aluguel, ela não é uma despesa dedutível, né? Então muita gente acaba não declarando. Mas tem gente que declara. Então. E aí você pode cair na malha fina por conta dessa informação. Porque às vezes você vai colocar o CPF da pessoa que você paga, né? Porque às vezes não é um CNPJ, mas você paga pra pessoa, você coloca o CPF ali pra tentar ter alguma coisinha ali. Exatamente. Aí fala, não, mas esse CPF não colocou que recebe, né? Gente, eles são inteligentes, viu? Isso. E lembrando que dependendo da movimentação, né, desse valor de aluguel, às vezes a gente pode até achar que é um valor pequeno, Sim. né? Mas a Receita tem conhecimento, né? Por conta da movimentação bancária, né? Então é preciso ficar atento. Com certeza. Muito bem, hoje nós estamos conversando sobre a declaração do Imposto de Renda 2024, que começa nesta sexta-feira, dia 15, e a Renata Costa, que é contadora, está falando pra gente aí sobre algumas alterações, né? Também falando aí sobre os cuidados que se deve ter, né? A importância da gente fazer a nossa parte aí, não tem jeito, minha gente, vamos ter que declarar. Então, vamos lá fazer a coisa certa para evitar a dor de cabeça, porque senão a dor de cabeça ela vai chegar. E aí, aquilo que era uma dorzinha pode virar uma dor mesmo, bem intensa, e aí fica complicado, né? Fica. Aí o que você não vai gastar com imposto, você vai gastar com medicamento, com outras coisas, né? Mas enfim, vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Tem perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente vai passar aqui para Renata as suas dúvidas e você continua interagindo conosco, 12 30 19 8801. Se não quiser se identificar, não precisa, tá bom? Manda pra gente aqui a sua participação e a gente, claro, espera a sua companhia. Até já! Pontualmente 13h, estamos de volta com o programa Abre Aspas nesta sexta-feira, hoje dia 15 de março de 2024, e hoje nós estamos falando sobre ela, a declaração do Imposto de Renda 2024, ano base 2023, que teve início hoje, dia 15, segue até o mês de maio, tem 2 meses e meio para você fazer a sua declaração e, claro, organizar a documentação, que é muito importante. Quem nos auxilia no assunto é a contadora Renata Costa, ela que é especializada nesse assunto e hoje está nos ajudando aqui, tirando as nossas dúvidas e falando aí sobre pontos importantes, né? Principalmente a questão da atenção. E tem perguntas aqui, vamos lá. Boa tarde, me chamo Elaine. Ano passado fui dispensada do emprego sem justa causa. Eu preciso declarar essa rescisão, Renata? Se tiver dentro ali do limite, né? Superior ao limite de isenção, precisa. Então, se você, mesmo que você tenha sido dispensada, você precisa pegar o informe de rendimentos da empresa. A empresa é obrigada a entregar, A empresa é obrigada a entregar. E com base nesse documento, você vai analisar, né? Se o seu rendimento tributável te obrigou a entregar a declaração, você precisa entregar e precisa informar lá o valor que você recebeu de fundo de garantia, as indenizações que porventura estavam ali dentro da rescisão, elas vão estar todas informadas no informe de rendimentos. Então aí, Elaine, se você não pegou, né, esse informe de rendimento, entre em contato com a empresa, né, peça, eles são obrigados, não tem nem que reclamar, eles são obrigados, já era até, né, para ter arrumado, mas enfim, procura, pega esse informe, aí você precisa ver em relação a esse valor que a Renata falou esse ano. Que é os R$ 30.639,90. Aí, tá vendo? Mais participações, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E sobre pensão alimentícia que meu dependente recebe, eu tenho que declarar? A pessoa está perguntando, a Daiane. Tem que declarar. Então, se tiver dentro ali dos limites também, precisa declarar, precisa informar direitinho o CPF, né? Quem paga a pensão precisa informar também que pagou a pensão. Então, quem paga e recebe. Isso. Para quem pagou, precisa ainda informar ali o valor que pagou, o CPF quem recebeu, até a questão esse ano mudou, precisa agora informar qual foi a ação judicial que levou, né,
a Esse questão ao pagamento. pagamento, né, da pensão alimentícia, então precisa ficar atento. No caso, por exemplo, eu acho que ela é a mãe aqui da criança que recebe. Então, provavelmente quem está pagando a pensão vai declarar essa pensão. vai declarar no CPF dela. Isso. Mesmo que seja no CPF da criança, que hoje em dia a criançada já sai no CPF. Mas ela é a responsável, Se ela né? estiver ali dentro das obrigações, ela precisa informar também a pensão alimentícia. É importante ficar atenta sobre isso, né? Que a gente acha que é só quem paga a pensão, mas então quem recebe, se tiver, né, dentro do valor. É importante reforçar isso também, né? O Marcos Lira, do Jardim Morumbi. Boa tarde, a paz. Meu filho mora comigo, não é casado, tem 22 anos, trabalha no regime CLT e já vi desconto do imposto no salário dele. Posso informá-lo como dependente? 22 anos, mora com ele, não é casado, ele trabalha CLT, trabalha registrado, tem o desconto, como a gente tem, né, do imposto de renda. Ele quer saber se pode colocar o filho como dependente na declaração dele. Se você colocar ele como dependente, você precisa informar os rendimentos dele. Então, muitas vezes isso não compensa, acaba não compensando. Então, precisa fazer a conta ali, avaliar, mas na grande maioria das vezes não compensa. E principalmente se ele já é registrado, se ele já tem, anos, né? se já deu o valor de imposto retido ali na fonte, é melhor não colocar. Porque corre esse risco ainda, né? Exatamente. Inclusive, sobre isso, tem outra pergunta aqui também. A pessoa não se identificou. Boa tarde, gostaria de saber. Eu e meu esposo trabalhamos, ambos somos obrigados a declarar imposto de renda, por causa da renda, né? E temos 3 filhos. No caso, podemos colocar, os dois devem colocar as crianças como dependente ou apenas um deles? Não, o dependente ele é só de um CPF. Tá? Então, se a esposa, aí você precisa avaliar qual é o rendimento maior, porque é o que vai impactar mais no imposto, né? Então, você coloca o dependente naquela declaração que tem o rendimento maior. Não pode os dois informar o mesmo dependente. Com certeza. Renata, em relação à questão de valores na conta do banco, né? Às vezes a gente estava até comentando isso aqui, às vezes a gente não se atenta, né? Mas essas contas que a gente tem, às vezes é uma conta que se abriu, esqueceu, mas enfim, o que tem na conta, por exemplo, eu tenho um valor X na conta 1, valor Y na conta 2, isso tudo, eu preciso também colocar ele na minha declaração? Quando a gente fala de saldo bancário, ele tem ali um limite, se eu não me engano, é R$140 de saldo que você já é obrigado a informar ali na declaração. Ela vai lá na ficha de bens e direitos, ela não vai ter um impacto no cálculo do imposto, tá? Mas se você tem os bancos, né, você tem as movimentações bancárias, você precisa pegar ali pelo aplicativo mesmo o informe de rendimento do banco, e é onde vai ser informado na sua declaração, ali na ficha de bens e direitos, o seu saldo em 31 de dezembro. É importante isso, né? Às vezes a gente pensa que não, mas às vezes já até puxa ali esse saldo que você tem. Ele já sabe. Na pré-preenchida, às vezes já está ali. Já puxa, gente, não adianta. A Dolores de São José dos Campos diz o seguinte: ouvi dizer que algumas pessoas com algumas doenças têm direito à isenção do imposto de renda. Isso é verdade? Sim, é verdade. Tem algumas moléstias graves que te dá, né, esse direito, mas isso você precisa ter um laudo médico, né? E precisa comprovar isso perante a Receita Federal, de que você é, né, um portador de moléstia grave, para não ter essa obrigação do imposto de renda. E onde que a pessoa consegue ter acesso a essa lista? Porque não são todas as doenças. Tem ali a listagem, né? Tem a lista. O contador também tem isso, né? Para informar para a pessoa, Tem. Né? A gente consegue analisar ali na própria lei, né, do imposto de renda. Ali tem quais são as moléstias que te dá essa questão da isenção. Então, precisa analisar caso a caso, porque às vezes é uma moléstia grave, mas às vezes não está ali dentro da relação. Então, precisa aí, né, fazer um acompanhamento à parte. E tem que ter o laudo, como a Renata destacou, né? Porque só a nossa palavra não vale nada para isso. Não vale nada, não. A Joana, da cidade de Salvador, em Jacareí, gostaria de saber se benefícios como adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno devem ser lançados no imposto de renda? Ele vai estar composto ali no seu informe de rendimentos. Já vem tudo. Já vem tudo. Ele compõe o rendimento tributável, né? Então, todos esses itens que ela mencionou,
né, adicional, horas extras, eles são rendimentos tributáveis, então ele vai estar compondo o valor ali, que é a primeira linha do informe de rendimentos. Muito bem. Boa tarde, gostaria de saber, ano passado vendi um apartamento e tenho que colocar na declaração? Essa é a minha dúvida. Sempre declaro, mas de maneira simples, mas esse ano passado, como fiz essa venda, estou na dúvida. Tenho um imóvel pago, quitado, mas esse apartamento que vendi, comprei um outro imóvel. Como é que fica isso, né? A pessoa tinha um apartamento, ela vendeu, mas aí ela comprou outro. Tudo isso tem que ter ali registrado? Tem que ter ali registrado. O que acontece? Quando a gente fala de venda de imóvel, a gente tem um imposto chamado ganho de capital, que é o imposto de renda sobre essa venda do imóvel. Mas ele tem alguns poréns, né? Então, se você comprar um imóvel residencial dentro de 180 dias, você está isento desse imposto. Então, tem vários detalhes ali que precisa ser analisado. Entendi. Na declaração, o que você vai precisar fazer? Informar a venda desse imóvel. O correto é você informar o CPF e o nome para quem você vendeu esse imóvel, ali na ficha de bens e direitos mesmo, né? Acredito que ele já esteja ali mencionado nas declarações dos anos anteriores. Então, você vai mencionar ali na descrição, né? Vendi para o CPF tal, né? E fazer todo o detalhamento ali. Zerar esse valor da declaração e informar a aquisição do novo imóvel, né? E colocar ali que você deu de entrada o imóvel X, que você vendeu, né? Fazer realmente contar a história ali dentro daquela descrição que tem. Isso é um ponto importante porque eu já peguei declaração em que tem o valor e não tem descrição. Aí a pessoa deixa em branco a descrição ali, põe o valor, né, do que era ali. E aquela descrição é exatamente... A gente precisa informar o histórico daquela informação que você está colocando. Seja um imóvel, seja um carro, seja uma conta bancária. Então, você precisa colocar o imóvel, qual é o imóvel, o endereço dele, né, quanto você pagou, como que você pagou, foi um financiamento, foi um à vista, foi, né, o carro, a placa do carro, Renavan, a cor, o ano, sabe? Colocar todos os detalhes do bem. Você precisa informar nesse campinho aí da descrição. Ele não tá lá para ficar em branco, não, né? Não. Ali é a oportunidade, que às vezes a gente acha assim, imagina que eles vão parar e vão ler isso aqui, né? Mas é acontece, importante, porque você não vai ter, não é uma coisa que você tá na frente do auditor ali, né? Então ele vai se basear naquilo. Exato. Então, né, você colocar, descrever ali é importante. Por isso que a gente tá reforçando aqui, né, minha gente, a importância de você fazer isso com calma, né? Já que se você não vai contratar um contador para isso, né? E mesmo se você for contratar, você precisa levar todas as informações, que ele, né, vai fazer esse papel, essa função, né? Mas se você for preencher, fica atento. Tirar um dia só para fazer isso, né? Ou mais de um dia, tem a opção de deixar salvo lá e depois vir preenchendo. Porque é importante você tirar um tempinho para descrever ali com atenção, porque aquilo ali pode ser a sua salvação depois, né? Exatamente. Aquilo ali o auditor lê, né? Principalmente nas tá declarações que caiam em malha, Sim. né? Então, assim, precisa estar bem discriminado ali. Não precisa você ficar com receio de informar. Eu vou informar que eu vendi. Eu vou informar que é o modelo do carro, não sei o quê. Não tem a menor importância, né? O importante é você informar corretamente, né? Quando você teve um recebimento, por exemplo, de uma herança, você tem que informar ali, né? Qual é o documento da herança, de quem é, né? De onde veio. Então, assim, precisa tomar cuidado com as informações. Com certeza. Renata, existe um limite de obrigatoriedade da declaração, limite de idade, eu digo? A pessoa tem por exemplo, fiz o que a gente pensa, né? Sou idoso, agora não preciso mais. Existe um limite ou não? Isso, a questão é a renda. Não, tem um limite, né? Se eu não me engano, é 80 anos. Mas isso não é com a faixa etária ali de quando se torna um idoso, então não, é um pouco acima. Precisa tomar cuidado que não é 60 anos, né? Tanto é que quando você puxa o informe do INSS, ele separa, verdade, né? O que é rendimento acima de 65 anos, ele passa a ser isento.
mas ele não deixa de ser obrigado a declarar, dependendo Sim. de quanto ele recebeu ali, né? Até porque hoje em dia, né, nossos idosos, graças a Deus, estão mais que Ativos. ativos, né? Muitos se aposentam, mas seguem ali trabalhando, às vezes como empreendedor, Sim. né? Então tem que ficar atento a isso também, né? Isso. Mais uma pergunta que chega pra gente. Boa tarde, gostaria de saber. Meu nome é João Alberto, sou de Caçapava. Trabalho em uma empresa, mas também tenho um outro emprego que faço prestação de serviço. Tenho que declarar os ganhos dos 2 trabalhos? Sim. Ganhou, tem que declarar. Tem que declarar. Essa prestação de serviço, você precisa ter um controle, né? Se você, de repente, emite uma nota, né? Até como pessoa física mesmo, um recibo de autônomo. Então, você precisa, né, ver como é que você faz esse controle. Para você poder informar. Se você não tem, por exemplo, uma nota fiscal, não tem um RPA, né, não tem um nada ali, aí vai ficar difícil você informar, porque você não vai ter um campo ali muito específico para informar esse valor, né? Então, por isso precisa analisar direitinho. Com certeza. Agora, Renata, conta um pouquinho pra gente. A gente percebe também que muitas pessoas vão aí, e ano passado nós percebemos aí que muitas pessoas, quando liberou ali a declaração, correu para fazer o mais rápido possível, pensando na restituição, né? Sair ali no primeiro, no segundo lote, né? Que a economia do nosso país, né, tá complicada e todo mundo tá precisando de um dinheirinho, né? Mas isso, de alguma forma, faz com que as pessoas cometam mais erros na declaração? Como é que é a sua avaliação aí há tantos anos nessa área? Sim, porque para você entregar, por exemplo, hoje, né, que é o primeiro dia da entrega, você tem que estar com tudo em mão, né? Não adianta você querer, vou caçar as informações para entregar, o risco de você entregar uma informação errada é muito grande, né? Então, para entregar hoje, né, ou nos primeiros dias, você precisa estar com os documentos já todos organizados, saber exatamente, né, o que você precisa declarar, para aí você entregar a declaração com segurança, né? E tem a questão também da prioridade de pagamento. Isso é muito da importante. receita, Não né? adianta você correr, minha gente. Não. A restituição do imposto, ela começa a ser paga no dia 31 de maio, que é o primeiro lote. Mas qual que é a prioridade no pagamento? Por exemplo, né? Os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, né? Os idosos acima de 60 anos. Aí depois vem deficientes e portadores de moléstias. Depois vem os contribuintes cuja fonte, a maior fonte de renda, seja o magistério. Então, ou seja, tem ali as prioridades do pagamento, né? Então, conforme a entrega, então, por exemplo, se eu e um contribuinte acima de 80 anos entregou hoje no mesmo dia ali, o contribuinte de 80 anos vai ter prioridade na minha frente, entendeu? Então, assim, também tem esses pontos, né, que a Receita analisa antes de efetuar o pagamento do lote. Então, tudo tem seu tempo, Tudo né? tem seu tempo. Não tem jeito, não adianta Não. correr, né? Claro que é importante você não deixar para a última hora também, que é Sim. outro ponto também que a gente precisa abordar, né? Não adianta chegar lá para Renata 2 dias antes de encerrar o prazo e falar, se vira, né? Porque às vezes, né, até você consegue dentro da sua experiência, mas tem casos complexos, né? Que você vai falar assim, nossa, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo, e a pessoa perde o prazo, Exatamente. Quando alguns casos muito específicos, principalmente, por exemplo, quando ocorre ali a questão dos bens, né, de doação, de recebimento de herança, de venda de imóvel, de espólio, isso são declarações mais complexas, entendeu? Que demandam um tempo Sim. e uma análise maior de documentos, né? Um outro ponto também, com essa grande propagação aí da educação financeira que nós temos hoje, muita gente se propõe ali a efetuar operações na bolsa, né? E fazem ali compra e venda de ações e compram, né? Fazem essas movimentações e não se atentam a isso. Porque a partir do momento que você faz uma movimentação em bolsa de valores, você precisa ter o controle dessas ações, né? E tudo vai alterar. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, se você comprou agora e vendeu daqui a um mês. Então, tudo isso é analisado. E você não consegue fazer um levantamento de toda essa movimentação em 1 hora, por exemplo.
entendeu? Então, assim, não adianta deixar para o dia 31 de maio, que vai ser o último dia, que não vai conseguir entregar. Por quê? Porque são análises muito maiores de documentos, né, de todas as informações, para colocar corretamente ali na declaração do imposto. Tá vendo só? Mais uma participação, boa tarde. Me chamo Erivelton. Gostaria de saber, eu e minha esposa, nós somos avós de 2 crianças e nós ajudamos a pagar o colégio delas. Meu filho trabalha, mas a gente que ajuda a pagar a escola. Devo declarar este pagamento também? Como é que fica isso, né? O avô e a avó, né? Acho que pagam a escola das crianças, mas tem o pai, tem a mãe lá, pelo que eu entendi aqui. Na verdade, ele faz ali uma ajuda, né? Uma ajuda ali para a família, né? Da criança, no caso, né? Mas ele não é o responsável legal por aquela criança. Ah, interessante, né? Isso. Então, poderia até colocar, né? Se você analisar, mas eu pago e tudo mais, é uma despesa, mas você não é o responsável legal daquela criança. Então, eu aconselho não colocar. Porque na verdade, como é que vai provar isso, Como é que você né? vai provar isso, né? Então, é importante, porque aí também teria, para você colocar, você teria que ter, né, por exemplo, um contrato no seu nome, quem que é o responsável financeiro perante a escola, né? Porque a escola também informa ali os seus recebimentos de mensalidade. Então, é complicada essa informação, sabe? Então, se não está vinculado à escola, o responsável financeiro não é você, você não pode informar. Então, tá aí, né? Agora, mais uma participação que chegou pra gente aqui. Gostaria de saber, não recebi mais de 30 mil. Posso declarar mesmo assim e tem chance de eu ter alguma restituição? Pode e tem. O que acontece? Quando você está ali dentro, né, está abaixo, né, do limite ali dos 30 mil, mas em algum mês do ano passado você teve uma retenção de imposto ali onde você trabalhou, às vezes por conta de umas férias, uma hora extra que fez, um adicional que recebeu. Então gerou ali um imposto, né, uma retenção de imposto. Sim. Então, quando você declara, você tem a chance de restituir esse valor nessa declaração. E não tem nenhum problema você informar, você declarar. Tanto é que na coletiva da Receita, coletiva de imprensa, eles até disseram que tem uma quantidade muito grande de contribuintes entregando a declaração sem estar obrigado a entregar. Né? Então, mas é importante só salientar que, uma vez que você entrega, você precisa declarar tudo. Né? Então, assim, não é só declarar aquele rendimento. Então, você tem que declarar seus bens, seus direitos e tudo mais. Interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa, sem perceber, tá deixando dinheiro lá, né? Exatamente. Pode, às vezes, não ser muito, mas é seu, né? Então, aproveitar isso, né? Exato. Porque às vezes a pessoa não teve os 30 mil, mas teve ali 28 mil, né? Exato. Então, você vai avaliar, tá bem pertinho da margem ali de obrigatoriedade, e né? Se você teve algum mês de retenção, é o momento de restituir agora. Sim, e no informe de rendimento, aparece, né? Aparece isso, né? Porque o informe, ele é entregue para todos os funcionários, independente de se tá ou não recebendo, né? A empresa ela é obrigada a entregar para todo mundo. Então, se você recebeu R$1.000, você vai receber o informe de rendimentos. Isso é importante, porque às vezes, né, tem muitas pessoas... Claro que as empresas, elas têm o prazo, né? E caso não entregue, tem multa, né? Mas, enfim, até a fiscalização bater lá. Então, se você não recebeu, exija isso da empresa, né? Faça contato aí, como teve o caso aqui da ouvinte, né? Que trabalhou, teve essa rescisão. Também, né? Vai atrás, procura, isso, né? Porque, por exemplo, às vezes você trabalhou janeiro, saiu em fevereiro do ano passado. Então, você tem ali aquele comecinho do ano, entrou em outra empresa, então já tem mais um informe. Então, às vezes, são 2, 3, enfim, né? Que tem que somar ali para ver, né? Se não está obrigado a entregar. Porque às vezes isso pode te beneficiar também, né? Sim. Às vezes você tem lá desconto do convênio, mais isso, mais... Então, vai juntando tudo, né? Agora, Renata, em relação à questão do prazo, né? A gente fala o prazo final, mas assim, a pessoa que não entrega, além, né, dela não ter aí nessa questão da restituição um pouco mais cedo, ela tem algumas dores de cabeça também depois desse prazo, né? Tem. Porque bloqueia o CPF, né? Meu Deus, primeiro ponto. E você tem a multa, né? Porque aí quando bloquear seu CPF, então você vai fazer alguma coisa, você vai ver lá que seu CPF está bloqueado. Simples assim. Né? Simples assim. Aí o que aconteceu, né? Precisava entregar a declaração e não entreguei, então tem que entregar. E aí nesse momento de entregar, você vai pagar a multa,
por atraso na entrega da declaração. Essa multa, ela tem uma multa mínima, que é R$165. É mínima essa, mas mínima. fique atento ao que a Renata vai dizer, minha gente. Porque dependendo do valor do imposto que você tem a pagar, essa multa ela vai ser calculada em cima desse imposto que você não pagou. Então, porque às vezes a pessoa, mas R$164 Exato. só. Não deu, vou pagar lá, né? Minha gente, não é sempre assim não, viu? Não, e aí às vezes a pessoa está com uma certa urgência de fazer alguma coisa ali com um documento, né, com um documento Sim. dela, e até às vezes coisas mais simples, assim, a energia elétrica, né, vai passar pro seu nome, precisa do seu CPF, aí tá Sim. bloqueado, pronto, você já não consegue fazer. Às vezes tem uma viagem. Uma viagem, né, internacional então, que você precisa ali, exatamente. né? Então, assim, e aí a Receita tem um prazo para processar essa declaração. Né? Então, não é você vai entregar hoje, amanhã seu CPF está Não liberado. adianta. Não, ela tem até aí uns 7 dias para liberar o seu CPF. Então, precisa tomar cuidado. Renata, fiz a minha declaração, caí na malha fina. E agora? Como é que eu faço? Me arranco os cabelos, fico... Enfim, né? O que eu faço? A primeira coisa é analisar se você não colocou algo errado, porque às vezes na digitação você informou um valor diferente daquilo que a sua empresa, por exemplo, informou. Então a Receita ela te dá a possibilidade de retificar aquilo. Tem um né? prazo para a pessoa retificar. Tem, a pessoa verificou ali, porque o que acontece? Você entregando a declaração, depois você tem que ir lá no ambiente do portal Gov, no Meu Imposto de Renda, e analisar o processamento dessa declaração. Sim, fica lá. E isso muita gente não faz. Só faz ali, não quer nem saber mais de acessar aquilo lá, né? Exatamente. E às vezes, O medo. Às vezes processou errado. Às vezes tem essa pendência que você... Olha, a sua empresa informou 40 mil, você informou 39. Tá certo? Tá errado? Quem que tá errado, né? Então você ali retifica, de repente, a informação se estiver errada. Às vezes você digitou errado. Ou às vezes não. Aquilo é o que você precisa. Aí você vai precisar... entrar, né, com um pedido ali na Receita, vai precisar apresentar os documentos comprobatórios daqueles valores que você colocou ali, né, e aí faz todo o processo de malha. Renata, dentro aí desses anos de experiência, pode acontecer da empresa errar no cálculo? Pode acontecer. O funcionário tem que ficar um pouco atento quanto a isso? Na questão assim, é muito difícil acontecer. Chance é pequena. A chance é pequena. Por quê? Porque ela já informa, ela paga, né, aquilo mensalmente, é conferido mensalmente, você recebe seu olerite mensalmente, né? Ela vai somar todos aqueles valores e informar para a Receita. Normalmente as empresas elas trabalham com sistemas e tudo mais, né? Mas é importante você ficar, né, atento se o valor não está muito discrepante daquilo que você recebe mensalmente. Né? Uma conta básica ali, né? O valor que eu recebo vezes 12 está bem próximo daquilo, né? Porque eles sempre consideram os valores brutos, né? A empresa, no caso. É o valor bruto, É o valor bruto ali, é a base do INSS, basicamente, base do imposto de renda ali. Então, se você pegar no seu olerite, multiplicar aquilo por 12, está mais ou menos dentro daquilo, então... Tá ok. Tempo, né? André, tem uma última participação aqui por causa do nosso tempo. Vamos ouvir? É um áudio. Oi, Vanessa. Boa tarde. Oi, Dona Boa tarde, Maria, Natália. de Caçapava. Boa tarde. Vanessa, eu gostaria de saber se quem tem alguma poupança também tem que declarar imposto de renda? Poupança, como é que fica? A pessoa... Então, a poupança, o rendimento da poupança é um rendimento isento. Né? Então, ela entra ali dentro daqueles 200 mil. Então, você tem que verificar só qual foi o rendimento da sua poupança, se você está obrigado ou não a informar. Então, por exemplo, se a pessoa tem ali, se não chegou nesses 30 mil, vamos dar um exemplo. A pessoa aposentada tem lá uma poupança lá, ela não chegou nesses 30 mil. Nos 200 mil. Nos 200 mil da poupança, isso? Da poupança, Tá. isso. É o rendimento da poupança. O rendimento, não o que ela tem, por exemplo. Aí o que ela tem, por exemplo, se for mais de 800 mil, por exemplo, tem 1 milhão na poupança, ela tem que declarar. Aí não tem jeito, né? Então tá bom. Renata, a gente já chegou ao final aqui. Eu gostaria muito de agradecer você pela presença mais uma vez aí. Para quem quiser seguir você nas redes sociais, tem umas dicas lá nessa época também, né? Tem. Eu tento colocar ali para sanar as dúvidas, né? As principais dúvidas do pessoal. É renatacosta.contabilidade. renatacosta.contabilidade. Isso. Aí pode entrar em contato no direct, tem link na bio Legal. também. E ali a gente vai tentando sanar algumas dúvidas já dos contribuintes. Com certeza. Obrigada, viu, Renata? Mais uma vez, até a próxima oportunidade. Boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigada. Até a próxima
Até a próxima, Não pode ser ano que vem, não, porque tem outras coisas pra gente falar, né? Como eu disse, aí o leão tá solto o ano todo, a gente tem que ficar atento. André, vamos pra reflexão do dia? E a nossa reflexão de hoje é uma frase de Madre Teresa de Calcutá e diz assim: vamos sempre nos encontrar com um sorriso, pois o sorriso é o começo do amor. E aí, já sorriu hoje? Já? Que bom, é isso aí, esse é o caminho. Muito bem, 1h mais 27, assim nós chegamos ao final do programa Abre Aspas nesta sexta-feira, hoje dia 15 de março de 2024, agradecendo a sua companhia, a sua participação e não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na segunda-feira com mais um tema para você. Ótimo final de semana, André, obrigada mais uma vez pelos trabalhos técnicos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.